Olá, boa noite, graça e paz. Nós retornamos aqui para finalizarmos as nossas reflexões na oração do Pai Nosso, algo que Jesus tem ensinado profundamente no nosso coração, que mais uma vez você seja abençoado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus a viver tudo aquilo que nós estamos refletindo e comentando aqui na oração do Pai Nosso. Hoje nós vamos ficar no versículo de número 14, que nos diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. Bom, esse versículo 14 está aqui apenas para reforçar o que foi dito já no versículo de número 12, que fala a respeito da questão do perdão. Por quê? Porque o perdão é uma questão central na oração do Pai Nosso e no Evangelho. Sem o perdão de Deus não há salvação. E sem nós perdoarmos o nosso irmão, não há libertação das nossas vidas, a conversão genuína, verdadeira, então não aconteceu. Considerando que aquilo que nós comentamos no versículo anterior, na reflexão anterior, a questão do perdão não é um ato, ele é um processo. Nós tomamos a decisão, iniciamos o processo, até que nós vamos ficar livres do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança, da dor, da ferida, e por aí vai. Amém? Então, nós aprendemos aqui com Jesus, é Jesus que está nos ensinando. E é interessante porque Jesus ele viveu intensamente a oração do Pai Nosso, no decorrer do seu ministério, da sua vida aqui. Então Jesus não jogou aqui palavras ao vento, não é apenas um discurso, mas Jesus viveu isso intensamente. Que Deus nos dê graça para que possamos ser parecidos com Cristo e para que possamos viver a oração do Pai Nosso no nosso dia a dia. É para nós um grande desafio, mas nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus, que vai nos capacitando, nos convencendo do pecado, nos convencendo da nossa necessidade de perdão e da nossa necessidade de expressar aquilo que o Evangelho ensina. Por exemplo, no capítulo 5, aqui de Mateus, no versículo 7, nos diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aqui é um exemplo do versículo de número 14, para você ver como o Evangelho todo está interligado e fala uma só língua. Felizes os misericordiosos, por quê? Porque alcançarão aqui no futuro misericórdia. Aqueles que vivenciaram o Evangelho, exerceram misericórdia, então eles vão receber misericórdia no juízo de Deus, no juízo final. E não só no juízo final, mas ainda nessa vida, porque as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos, destruídos. É a bondade de Deus que nos preserva nessa vida. Então aquele que recebeu misericórdia de Deus, ele vai exercer misericórdia para com seu irmão. E assim se vive o Evangelho da verdade, o Evangelho de Cristo. Assim se vive o versículo 14 da oração do Pai Nosso, que Jesus tem nos ensinado. Amém? Então que Deus nos dê graça para viver isso. E eu quero ler aqui com vocês um texto, uma parábola, no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, que nos diz assim, a partir do versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 23 ao versículo 35, vai nos dizer assim, Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me.
o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se de teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor entregou aos oficiais até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Bom, essa parábola nos diz aqui que havia um senhor e que ele tinha os seus servos, e um dos seus servos lhe devia uma quantidade muito grande. A versão NVT é interessante que ela coloca lá os valores para nos dar a ideia, deixar mais clara a diferença de valores. Quando diz aqui no versículo 24, 10 mil talentos, a versão NVT coloca lá, se não me engano, 60 milhões de pratas. E aqui ele foi perdoado dessa dívida enorme, que provavelmente ele não conseguiria pagar. E ele encontrou alguém que o devia, esse que foi perdoado, aqui no versículo de número 8, que ele devia 100 denários, 100 moedas de prata. Então ela faz essa comparação, 60 milhões de moedas e 100 moedas. Aquele que recebeu o perdão dos 60 milhões de moedas não foi capaz, não quis perdoar 100 moedas. Olha a diferença desses valores. O equivale aos nossos pecados diante de Deus, que são inúmeros, que são muitos, e as ofensas que nós recebemos dos nossos irmãos. Nós pecamos muito mais contra Deus do que os nossos irmãos conosco, e Deus nos perdoa. E ele diz aqui que esse homem agarrou, enforcou, esse que lhe devia 100 moedas, e o lançou na prisão, denunciou a sua dívida e ele foi preso. E o Senhor chama esse servo e diz: servo mau, não deveria perdoar assim como você foi perdoado? Toda a sua dívida foi perdoada, você não poderia perdoar 100 moedas? Então ele vai dizer aqui no versículo de número 35: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Bom, do íntimo, algo verdadeiro, algo que inicia um processo, algo que é profundo. Se nós recebemos perdão de Deus, para ser parecido com Deus, nós temos que perdoar uns aos outros. Amém? Então isso tem que ser autêntico, não pode ser da boca para fora. Isso tem que ser algo que nós iniciamos. Não quer dizer que você tem que viver de forma melancólica com todos, que você tem que aceitar toda e qualquer situação. Não é isso. A questão aqui é a questão do que você guarda no coração, dos ressentimentos, das feridas, e você vai fazer isso antes de tudo por você mesmo. É você que vai ser liberto, então, se nós recebemos perdão, nós devemos oferecer perdão, porque assim vivem aqueles que entenderam o Evangelho, assim vivem aqueles que se converteram ao Evangelho de Cristo. Jesus viveu essa oração e nós precisamos vivê-la também para ser parecido com Cristo. Jesus viveu que santificado seja o teu nome. Jesus deu um bom testemunho no seu ministério. Quando ele chama Deus de Pai, é porque Jesus tinha intimidade com Deus. É que você tem intimidade com Deus na vida de oração, oração profunda, intensa. Quando Jesus ensina a orar o Pão Nosso, é uma questão de sobrevivência, mas é uma questão de dependência. Todas as vezes que Jesus pegava o pão e ele dizia: graças te dou, ele sabe que veio do Pai. Ele sabe que é misericórdia, ele sabe que é bondade. Por mais que alguns acham que tem direito, que esse é o mínimo que Deus poderia fazer, mas na verdade tudo é misericórdia, tudo é bondade, tudo é graça de Deus. O que Deus quer nos ensinar é ter um coração mais grato, é reconhecer
mais a sua bondade, a enxergar melhor a vida, a viver o Evangelho de uma forma mais profunda. Perdoa-nos, ó Deus, e também nos ensina a perdoar, nos capacita a perdoar, nos ajude a perdoar, nos leva por essa vereda de vida eterna, de uma vida abundante, de uma vida abençoada. Nos livra de todo mal, não nos deixe ser arrastado pelo nosso pecado, não nos deixe ser arrastado pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo sistema que é envolvente. Não nos deixe ser atraído por aquilo que nos destrói, que destrói a nossa casa, a nossa família, nossos relacionamentos. Nos livra de todo mal, principalmente, ó Pai, da condenação eterna. Nos dê esse perdão e nos ajude a oferecer perdão, ó Pai. Nos ajude a oferecer misericórdia porque recebemos misericórdia. Nos ajude a oferecer perdão porque recebemos perdão. Nos ensine e nos ajude a amar porque fomos amados profundamente pelo Senhor. Amém? Então essa é a vida de Jesus, é o ministério de Jesus. E você já parou para imaginar, para pensar como que Deus se sentiu na crucificação de Jesus? Embora é a vontade de Deus, mas Jesus sofreu profundamente na sua crucificação, porque foi uma morte, e não somente a morte por si só já é um sofrimento, e ela foi uma morte dolorosa, foi uma morte sofrida, por causa do amor que Ele tem pelas nossas vidas. Todo pai, todos os pais que amam os teus filhos, quando os filhos sofrem, os pais também sofrem. Então eu não sei dizer para você quem sofreu mais, se foi Jesus, se foi o Pai. Mas tudo isso foi feito para que nós pudéssemos viver realmente o Evangelho e uma vida parecida com a vida de Cristo. O que nós temos que ser nessa caminhada, nessa jornada, parecidos com Cristo. Nós somos igual a Cristo? Não, porque Cristo é santo, Filho de Deus perfeito, nós somos falhos e pecadores. Mas a gente tem que se esforçar para ser parecido com Cristo. Jesus crucificou tudo que era de mais valioso, sacrificou. Nós também temos que sacrificar alguma coisa da nossa vida para servir a Deus. Não dá para abraçar o mundo e agradar a Deus. Isso não é possível. Agora nós vamos vivenciando, passando pela vida, caminhando a jornada da vida como presente de Deus. E nós temos memória, e a nossa memória vai registrando as nossas experiências de vida. Querendo ou não, fica registrado. Nós não registramos somente aquilo que nós gostaríamos, nós registramos aquilo que nós não gostaríamos. E na nossa memória está as coisas boas que aconteceram, está as coisas ruins que aconteceram. Bom, as coisas boas nos trazem alegria, mas nós a esquecemos com um pouco mais de facilidade. As coisas ruins que nos acontecem, nós agarramos a elas como se só tivesse coisas ruins. Porque nós não pensamos que a vida é um presente de Deus, nós só pensamos que nós somos ofendidos, que nós somos feridos, que nós somos injustiçados. Nós não vemos que a vida é um bem maior do que as circunstâncias. Então, a memória registra tudo isso e ela se instala no nosso coração. Querendo ou não, essas memórias elas vão instalar no nosso interior, essas experiências de vida vão se instalar na nossa memória. O que nós temos que fazer? Como nós vamos entulhando tudo isso, é como se fosse um porão e lá nós vamos entulhando alegria, feridas, ressentimentos, más experiências, traumas, frustrações, decepções, e a gente vai fazendo aquele porão e vai entulhando tudo ali, e a gente precisa desentulhar a nossa alma, desentulhar o nosso interior, o nosso coração. E para isso nós precisamos abrir portas, abrir janelas para que entre luz, a luz do Evangelho, e assim isso possa ser mais refrigerado, a nossa memória ser refrigerada pelo Evangelho, pela oração do Pai Nosso, por exemplo, o nosso coração ser refrigerado pela vida como presente de Deus, e não nos agarrarmos tanto a essas ofensas, a essas dificuldades de relacionamento que nós temos, entendendo que o perdão de Deus é maior, entendendo que a vida é mais do que isso.
Por que que nós não ficamos todo dia, nossa, como Deus me abençoou nesse dia, nossa, que alegria porque Deus me deu livramento em tal ano, tal dia, que alegria porque Deus me deu um presente, me deu um filho, que alegria porque eu tenho saúde, que alegria porque eu tive emprego, que alegria porque eu tenho um lugar para morar, que alegria porque eu tenho alimento na minha mesa. Nós ficamos lembrando do que nós não temos e às vezes esquecemos do que temos, né? Então, assim, a gente precisa ir processando tudo isso dentro de nós para viver verdadeiramente a oração do Pai Nosso. Amém? Que Deus te capacite, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para que você possa trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções, seu psicológico e principalmente a vida espiritual, a viver a vida de oração, a viver a oração do Pai Nosso, para que você não fique preso ao passado, para que você não fique preso às dores, para que você viva o dia de hoje como um presente de Deus. Se nós não entrarmos nesse processo de viver a oração do Pai Nosso, se não entrarmos no processo do perdão, nos perdoar até, perdoar o nosso próximo, receber e entender o perdão de Deus, a nossa qualidade de vida ela vai diminuindo a cada dia até a vida se tornar apenas amargura. E não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus preparou. Deus preparou um caminho para que andássemos em novidade de vida, que é uma vida nova, uma vida onde nós sacrificamos, uma vida onde nós choramos, porque nós não deixamos de ser gente, de sermos humanos, mas recebendo uma alegria, uma revelação de uma vida eterna, uma revelação da palavra de Deus que nos dá esperança e nos leva a encarar a vida como ela é, com a graça de Deus. Por que que Deus é um Pai bom? Porque Deus não é um Pai super protetor, Ele nos chama para a vida, Ele nos chama para experiências. Quando passamos dores, Deus não está ali evitando a nossa dor, não. Ele nos guarda, Ele nos protege, mas nós somos expostos à dor, porque isso vai nos levar a experiências marcantes e vai amadurecer a nossa vida. Quando nós temos alguma necessidade, Deus não deixará de cuidar dos seus filhos, mas a necessidade nos leva a buscar o Pai. Então Deus vai nos deixando ter experiência de vida. Não é um pai super protetor que vai estragar o seu filho e fazer do seu filho um filho mimado. Deus, a sua sabedoria ela é profunda. A tua palavra é profunda. Então é assim que Deus quer que nós venhamos viver. Uma vida liberta. Perdoar é ser liberto. Amém? Que seja liberto você, que você seja curado pelo Evangelho, que você seja instigado pelo Evangelho a viver essa vida maravilhosa, essa vida abundante que vem da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, compreenda isso. A vida está evaporando. Simplesmente obedeça o Evangelho para que Deus tenha prazer na sua caminhada, assim como Ele teve prazer na caminhada de Jesus, que nos ensinou a oração do Pai Nosso. Do alto do céu surgiu uma voz que diz: esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. Que Deus tenha prazer também na sua obediência, no seu coração de servo. Que Deus tenha prazer no seu ministério. Que Deus tenha prazer na sua vida. Que Deus tenha prazer em nome de Jesus. Amém? Nós finalizamos assim. Que Deus te abençoe. Espero que tenha sido edificante para você. Reflita profundamente, internalize essas reflexões e a oração do Pai Nosso, para que você possa viver o Evangelho e viver muito melhor, uma vida muito mais saudável, uma vida mais desprendida, uma vida liberta e uma vida glorificando o nome de Deus. Que Deus seja glorificado nos seus atos, no seu comportamento e no seu dia a dia, e que Ele te dê cada dia mais capacidade para perdoar e cada dia mais um coração grato a Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus os abençoe abundantemente.